Ó, pessoal, é, hoje nós iremos dar início aí à rede de saúde mental, tá? Que é a RAPS. Quando vocês escutarem aí a sigla RAPS, é Rede de Atenção Psicossocial, tá? Então, essa rede, em cada município que tem um CAPS, ele tem uma rede de saúde mental, tá? Ele vai ter uma RAPS. Os municípios que não têm CAPS, então a atenção básica pactua com outros municípios que tenha um CAPS, para que os pacientes que necessitem de atendimento mental, eles se dirijam para esse município, tá? Como ontem até eu falei para vocês, né? Temos aqui as 7 cidades, Lavras, Oroz, Cedro, Icó, Baixio, Palmirim, Umari, tá? Todos eles são pactuados e tem como referência o CAPS infantil e o CAPS AD no ICO, tá? Então, nós temos umas vagas, né? Nós que não temos CAPS infantil nem CAPS AD, sempre temos vagas no CAPS do ICO e sempre encaminhamos as crianças e os pacientes com álcool e drogas, com problemas de álcool e drogas, para o CAPS do ICO, ok? Então, nós vamos iniciar o nosso primeiro serviço, tá? É o CAPS. Desculpe, bati aqui no áudio. Valeu aí. Então, pessoal, o CAPS, né, ele significa Centro de Atenção Psicossocial, tá? Nomenclaturas mais antigas, né, as literaturas mais antigas, vocês vão encontrar a nomenclatura Núcleo de Atenção Psicossocial. Mas isso foi quando foi formado, né, foi quando surgiu-se a ideia, tá? E daí ele deixou de ser núcleo e passou a ser centro, ok? Então, nós vamos ler os slides aí, porque no decorrer deles eu tenho algumas coisas para estar explicando para vocês, certo? No sentido de o sistema não funciona mais assim, tá? Mas a gente ainda fala porque existe o manual do CAPS, né? Inclusive, eu mandei os slides para vocês, faltou eu mandar o manual do CAPS, certo? Falar em manual, alguém deu uma lidinha no manual da reforma psiquiátrica, tá? Quem não assistiu a aula ontem, abrindo um parênteses aqui, quem não assistiu a aula ontem, se quiser, antes da aula, ler o manual, certo? Vocês vão ver que os slides é o resumo do manual. Está lendo, Elton? Ótimo. Tá? Então, é uma política muito boa, porque a gente vai imaginando, né? É uma leitura muito boa, porque a gente vai imaginando realmente como essa política, ela veio, né, crescendo, tá? Tá lendo também, Jaqueline? Ótimo. Ok, pessoal? Então, voltando para cá, tá? Esses slides do CAPS, eles foram montados em cima do manual do CAPS, tá? Por isso que eu vou fazer um comparativo do que nós temos hoje dentro da assistência, ok? É conflituoso. Eu tenho alguns também. Ah, o do Crato eu não tenho. Eu tenho Fortaleza, tenho uns da Paraíba.
Eu estava vendo, professora Clélia, e foi bem assim conflituoso, porque muitos profissionais eles não entenderam essa primeira parte que a senhora já explicou da reforma, dessa necessidade de ir diminuindo as internações para passar para um atendimento mais humanizado, onde eles tivessem mais autonomia, onde eles pudessem viver mais com a família. E era interessante porque eu estava dando uma olhada nos noticiários da época, que também não é uma época tão distante, né, é um pouco recente, a reforma, e a gente vê os próprios funcionários, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os diretores dos hospitais protestando na rua contra o fechamento dos leitos desses hospitais. Ou seja, o que dá para a gente entender, eu vi tanto no Crato como em Recife, num hospital muito grande, que tem que na Tamarineira, o nome do hospital tem outro nome, só que é popularmente conhecido como Hospital Tamarineira. E eu vi, eu acho que lá é um dos maiores do Brasil. E aí eu vi que os próprios profissionais, nesse momento inicial da reforma, nem eles estavam entendendo, porque eles falavam a favor da internação, da existência desses hospitais psiquiátricos, sendo que as condições eram extremamente precárias. Aí a gente vê assim que nem os profissionais eles estavam entendendo como era que ia se dar essa reforma, essa mudança para esse atendimento nesses novos serviços de saúde mental que iam surgir. Isso, Wellington. E, infelizmente, nós temos hoje profissionais dentro do CAPS, tá? Que eles ainda têm essa visão de que a saúde mental deve ser apenas hospital psiquiátrico, tá? Aí são profissionais muito difíceis de serem trabalhados, porque eles não acreditam naquilo que eles estão trabalhando, né? Então, às vezes até a gente fica assim com certo receio, tá? Desse profissional, porque assim, o que é que ele está fazendo então no CAPS, né? Então, será que ele vai, quando ele estiver sozinho com os pacientes, será que ele irá fazer alguma psicoterapia, certo? Com esses pacientes, tá? O que será que ele vai dizer a uma família desses pacientes que tirem do CAPS e levem para o hospital psiquiátrico? E, pessoal, não sei se vocês acompanharam, né? O nosso presidente, ele tem também essa visão, né, de reabertura dos hospitais psiquiátricos. Inclusive, ele fez até uma nota técnica, tá? Quando for mais na frente, quando a gente for ver as conferências, nós iremos ver essa nota técnica, mas a princípio, a proposta, né, é a nota técnica 1, né, assinada pelo nosso presidente. Ela fala na abertura dos hospitais psiquiátricos, tá? Como se os hospitais psiquiátricos fossem o único tipo de assistência que os pacientes com transtorno mental podem ter, certo? Então, assim, para a saúde mental é um retrocesso, tá? Porque nós ainda vivenciando a reforma psiquiátrica, né, com o fechamento desses hospitais através da fiscalização do PENASH e a abertura, né, das instituições extra-hospitalares, né, e vi uma nota técnica, né, de um gestor maior, tá, querendo voltar, né, tudo que a gente caminhou durante esse tempo, né, então, realmente é um retrocesso para a saúde mental, tá? Agora está mais calmo, né, essa nota técnica não foi para frente, porque ainda não foi sancionada, certo? Mas ela já existe, ok? Como, né, caso realmente passe aí no Senado, nessas burocracias aí legais, né? Então a gente vai ter realmente um novo investimento aí para os hospitais psiquiátricos. Aí a gente imagina nós que sabemos a realidade, né, da saúde que nós vivemos, que quando a gente precisa, quando nossa família precisa, a gente imagina, será que o investimento
que infelizmente a gente sabe que não é tão grande para a saúde mental, para a abertura desses CAPs, né, para ampliação. Vai continuar, caso esses hospitais, né, também fiquem recebendo uma verba maior para se manterem, né, porque, na verdade, em toda cidade é para se existir um CAPS, né, é para se existir uma rede de saúde mental. Mas, infelizmente, né, nós temos aqui cidades vizinhas que não têm CAPS, né. Então, é esperar as cenas do próximo capítulo, né, realmente, tá? Então, vamos lá. Valeu, Wellington, aí, viu? É um ótimo cenário, você falou aí, tá? Então, vamos lá, CAPS, né? CAPS, Centro de Atenção, abriu, né? O pessoal daí falava muito, né? Os alunos, quando a gente falava em CAPS, eles diziam, né, que aí realmente não tinha, tá? Que bom, ainda bem. Então, o CAPS é um serviço ambulatorial de atenção diária que funciona segundo a lógica do território, né? Então, o CAPS, ele trabalha, né, com os princípios do SUS. Então, essa lógica de território é no sentido de universalidade, equidade, né, acessibilidade, tá? Pactuação, ele tem que existir, certo? Então, nós sempre estamos ligados, interligados à assistência, à rede assistencial, tá? E à rede de outros municípios, ok? Ele oferece cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, tá? Então, entra aí a questão de nós tratarmos o nosso paciente e da questão do nosso objetivo maior, que é a ressocialização. Esses pacientes, eles têm que ser tratados no sentido de que eles consigam voltar à sociedade. E, pessoal, quando a gente for ver psicofarmacologia, nós vamos falar, e é uma atividade nossa da enfermagem, a questão da medicação no sentido de que esses pacientes que são tratados, né, com medicamentos, a enfermagem, ela tem que observar a questão das superdosagens, certo? Porque muitas vezes, até para a própria família, eles preferem que o paciente fique, no popular, né, dopado com medicação, porque assim eles estão quietos, né? Não dão trabalho, como a própria família relata, certo? Mas a gente não pode deixar um paciente dessa maneira, porque como é que ele vai se ressocializar? Como é que ele vai interagir com a sociedade, com o meio, com a família, tá? Então, a enfermagem, ela tem que ficar atenta com essa questão das supermedicações, tá? Das superdosagens de medicação. Ok? Então, o nosso objetivo, né, clínico e reabilitação psicossocial, com o objetivo de substituir o modelo hospitalocêntrico, evitando internações desnecessárias e favorecendo o exercício da cidadania e a inclusão social dos usuários e suas famílias. O slide está muito pequeno, pessoal, vocês querem que aumente? Ficou melhor, né? Tá? Então, nós trabalhamos, certo, Elton? Nós trabalhamos nessa inclusão social, né? Nessa participação da família e na questão do exercício profissional, entra aí os projetos como de economia solidária, tá? Vamos dar emprego a esses pacientes, vamos inseri-lo em locais que eles possam desenvolver alguma coisa, vamos mostrar a eles, né, e a própria família que eles são importantes nesse sentido, tá? A partir do momento, pessoal, que eles conseguem, né, dar uma ajuda, fazer algo pela sua família, mesmo com seus problemas mentais, eles se sentem muito importantes,
tá? Eles sentem que eles estão ajudando, ok? E assim, para muitos pacientes, o trabalho é uma coisa, né, que eles já querem exercer, que eles são impedidos de exercer, né, pelo seu próprio estado, mas mental, né, pelo seu próprio estado mental, mas eles também gostam de fazer isso, né? Nós temos pacientes no CAPS que, quando chega um conhecido lá, certo? Aí pergunta, fulano, você está aqui, está fazendo tratamento? Aí eles, não, estou aqui trabalhando, né? E por muitas vezes os pacientes queriam, né, as mulheres principalmente queriam estar, né, varrendo, lavando louça. Então, questão de varrer nós deixávamos, lavar louça não, porque eles não podiam ter acesso à cozinha, né? Pode falar, Wellington. É tão interessante essa questão aí que tu tá falando, porque eu tava lembrando de um dos documentários que eu assisti, um deles era do CETV, e era também falando ainda sobre a questão lá do Crato, que a coordenadora de saúde mental da época lá do fechamento do hospital, acho que se eu não estiver enganado, foi em 2016, o fechamento realmente total, onde todos os pacientes foram retirados. Existiam pacientes que já estavam há 10 anos, há 15 anos, tinha pacientes que tinham 1 ano, 2 anos, e que, inclusive, esses pacientes, eles não conseguiam mais, eles não reconheciam mais a sociedade, eles não conseguiam andar pelas ruas do Crato, que eles não conheciam mais, e o quanto a internação era prejudicial. E a gente via nas falas já do pessoal do hospital que essa internação era necessária e tudo, mas a gente via que esse processo aí que está aí no slide de reabilitação psicossocial era impossível acontecer dentro daquele ambiente de internação com condições extremamente precárias. Porque se o paciente que estava saindo, ele não reconhecia nem as ruas, ele não sabia nem se locomover dentro de uma cidade onde ele mora, porque um transtorno mental, ele não vai lhe retirar todas a sua percepção, o seu conhecimento que você já tem, não. A pessoa que tem um transtorno mental, geralmente ela vai ter enfrentar algumas problemáticas quando ela passa por uma crise, quando ela está em crise. Mas se Isso. ela não estando, ela tem capacidade de desenvolver muitas coisas, inclusive de trabalhar. Eu lembro de quando eu ia, assim, as poucas vezes que eu tinha coragem de entrar no CAPS, que lá tinha um artesão. Eu não sei se em todos tem, mas tinha artesão, ficava fazendo aqueles artesanatos. Aí aqui no Iguatu tem o hábito de ter essas feiras com esses artesanatos. Então, dentro desse modelo hospitalocêntrico, essa reabilitação era impossível, tanto é que foi substituído pela reforma. E aí é muito interessante a gente perceber que só é possível fazer esse trabalho dentro dessa rede de saúde mental e que a internação do paciente ela inviabiliza tudo isso e que a internação ela tem que ser a última instância, quando realmente os psiquiatras dentro do CAPS eles não conseguirem de maneira alguma tirar aquele paciente daquela crise, com todas as medicações que o CAPS dispõe, com todas as terapias. Aí sim, caminhar o paciente para um hospital ou até mesmo para um hospital geral, com um leito destinado a receber o paciente psiquiátrico. Exatamente, Wellington. E assim, quando você falava, né, eu me recordava quando nós fomos, a última visita que nós fomos lá em 2010 pro CAPS do Crato, né, que assim, lá, ó pessoal, o cenário, né, então eu vou, vocês imaginem o cenário e vejam se uma pessoa que já tem transtorno mental consegue melhorar algo no ambiente desse, tá? Tinha uma enfermeira, certo? Os recursos humanos lá já estavam escassos, né? Então, tinha uma enfermeira para todo o hospital, certo? E ela cuidava da parte administrativa e dos pacientes, né? Nós entramos na ala masculina, tinha 5 pacientes, todos aparentemente dopados de medicação, tá? Que eles não tinham nenhuma reação, totalmente sem reação, né? E não tinha nenhum profissional de saúde lá na ala masculina. Aí tinha uma ala masculina de presidiários, tá? E daí nós entramos, tinha
muitos homens, né, que cometeram delitos, e tinha um policial, nenhum profissional de saúde. Tinha um policial que ele tentava, né, enviado pela o setor aí da justiça para controlar esses pacientes, porque eles eram presidiários, né? E na ala feminina tinha umas 60 pacientes e um técnico de enfermagem. Uma técnica de enfermagem. Então, pessoal, se houvesse, porque quando dois pacientes entram em crise, os demais pacientes que estão presenciando se agitam, tá? Então, a gente fica imaginando se 5 pacientes ali entrassem em crise, o que é que essa técnica de enfermagem iria fazer? Nada, tá? Então, tinha pacientes deitadas no chão, lá em pleno, no sol, realmente, o sol do crato, né, o nosso sol, né, gentil, e ele lá deitado no chão, exposto, tinha pacientes nuas, tá? Então, tinha todo tipo de paciente, então aquela aglomeração, porque realmente a ala feminina, ela é bem mais animada do que a masculina, certo? Então, assim, exatamente, grades, né, como o Elton falou, a gente passava tipo um labirinto para chegar na ala masculina dos presidiários, que, minha gente, quem não soubesse andar lá se perdia, tá? E tudo trancafiado, tudo em grades, né, a gente entrava em beco, saía em beco, tá? Então, assim, tudo realmente é insalubre, tá? Não tinha um aspecto, em nenhum ponto tem um aspecto saudável por lá, tá? Então, assim, eu tô contando para vocês, né? Não tô sendo antiética, porque eu tô contando um cenário, tá? Um cenário que nem mais existe. Isso, Luísa. E tinha uma psicóloga para trabalhar esses pacientes uma vez por semana. Então, assim, essa psicóloga também não conseguia fazer o seu serviço, né? Porque uma vez por semana, tantos pacientes, certo? Então, assim, realmente não tinha como esses pacientes melhorarem, tá? Tinha uma paciente daqui de Lavras que ela realmente já há muito tempo lá internada. Às vezes, né, o hospital dava alta para ela, porque a política de alguns hospitais, isso também vai de acordo com o regimento, o paciente passa 45 dias internados e depois volta para o convívio da família, né, para a sua casa. Só que tem pacientes que nem voltam, porque não tem condições, tá? E ela era uma dessas que de vez em quando vinha para casa e depois voltava para o hospital, tá? Inclusive, às vezes, quando ela estava aqui por Lavras, ela ia lá para o CAPS, passava uns dias com a gente e depois voltava, tá? Aí, quando o hospital foi fechado, né, a família dela, ela tinha duas filhas, ela tem duas filhas, e elas ficavam imaginando o que é que elas iam fazer com a mãe dentro de casa, né, porque elas eram tão habituadas à mãe estar no hospital, que elas nem sabiam conviver com a mãe dentro de casa, né? Então, veja que não é só o paciente, né, como o Elton falou, né, que fica sem noção, né, de rua, de tudo, de estar trancafiado. A família também, ela não sabe conviver com esse paciente, com muito tempo de internação, tá? Então, assim, hoje eu encontro as filhas delas, né, e elas relatam que a mãe, tem dia que perde a mãe, tá? Que quando vão escutar a informação de onde a mãe está, a mãe foi para Vaze Alegre, a mãe foi para o Iguatu, tá? De repente volta, elas têm que ir buscar. Então, é aquela vida conturbada, certo? Mas que tem um CAPS e a família não liga em levá-la mais para o CAPS, né? Porque não tem mais um hospital para eles irem, então para que levar para o CAPS, né? Então, tem que ser trabalhado, né? A sociedade tem que ser trabalhada, a família tem que ser trabalhada, os profissionais têm que ser trabalhados, tá? E entender o que se deve fazer, tá? E que não pode existir,
né? Mente, o paciente não tem controle, a família não tem controle, mas eles têm que ajudar a ter o mínimo, né, de controle possível, ok? Aí, pessoal, ó, o atendimento do CAPS, né, é clínico e de reabilitação psicossocial, e nós precisamos fazer esse trabalho, tá? O CAPS atende prioritariamente pacientes com transtornos mentais severos e persistentes, tá? Em algumas literaturas vocês vão encontrar severos, graves e persistentes, em que o comprometimento requer monitoramento intensivo, semi-intensivo e não intensivo, tá? Então, vamos entender aí duas coisas, tá? O CAPS, pessoal, ele está para todos os pacientes que apresentam transtornos mentais, ok? Só que, como nós trabalhamos em rede, nós precisamos da rede. O CAPS, ele não trabalha sozinho, certo? Ele precisa de toda a rede municipal, tá? Então, ele precisa da saúde, ele precisa que as estratégias, né, venham a abraçar os pacientes com transtornos mentais, ok? Então, se eu tenho uma depressão leve, que eu convivo muito bem com ela, convivo muito bem no meu ambiente de trabalho, tomo minhas medicações, faço terapias, leve, tá? Isso não me traz muitos problemas, ok? Então, eu não preciso estar todo mês no CAPS para passar no psiquiatra. Eu posso pegar minha medicação na estratégia saúde da família, eu posso conversar com o enfermeiro, com o médico da estratégia saúde da família sobre os meus problemas e passar no CAPS de 3 em 3 meses, porque o psiquiatra disse, daqui a 3 meses você volte, certo? Só que, se eu for para a estratégia, tá? Muitas vezes o profissional de lá diz, não, ela é uma paciente do CAPS, ela vai para o CAPS, não vou nem atender. Isso, pessoal, infelizmente é realidade, tá? Logicamente, nós temos algumas estratégias, alguns profissionais que não fazem nessa diferenciação, atendem, e outros não, tá? E isso nós vamos ver no matriciamento, certo? Que é um serviço de saúde mental, ok? Então, assim, se as estratégias atenderem, né, esses casos leves, esses casos só que o paciente quer pegar medicação, tá? O CAPS não ficaria superlotado e ele ficaria para os pacientes que têm transtornos mentais graves, severos e persistentes, tá? Para aqueles pacientes que estão realmente em crise. Só que, no cenário em que nós estamos, o CAPS ele fica superlotado, porque, além de ter os pacientes que estão graves, que estão em crise, tem também os pacientes que têm transtorno leve, tá? Tem os pacientes que estão lá só para pegar medicação, tá? Tem os pacientes que estão lá porque só querem conversar, dizer o que estão sentindo depois da medicação, depois que estão usando a medicação, certo? Então, atendimentos que a estratégia de saúde da família poderia ajudar, tá? Poderia estar atendendo esse paciente. Então, superlota o CAPS. Muitas vezes os pacientes que precisam, que estão em crise, não conseguem ser assistidos, certo? Porque tem muita gente, porque eles não têm como ficarem lá, tá? Porque eles estão inquietos, porque a família não quer levar, porque tem muita gente, certo? E assim, muitas vezes eles estão em crises e não demonstram, tá? E a gente não, devido a estar superlotado, nós profissionais muitas vezes não conseguimos notar, não conseguimos conversar com esse paciente, ok? E
o CAPS fica muitas vezes sem fazer, né, o serviço que é assistir esses pacientes graves, esses pacientes em crise, ok? Aí tem outro agravante aí, a questão dos psiquiatras, tá? Tem psiquiatras que atendem 2 vezes na semana, certo? Então, você veja a demanda que já tem para ele quando ele chega para atender esses 2 dias na semana, tá? Se ele falta um dia, meu Deus, é um caos, ok? Então, a rede, muitas vezes, ela fica conturbada porque os demais profissionais que não são da saúde mental não querem atender estes pacientes. Ok? Por isso tem que se fazer um trabalho. O Ministério da Saúde, a princípio, ele tentou obrigar que as estratégias atendessem os pacientes com transtorno mental, tá? Teve um certo tempo aí, acho que uns 4, 5 anos atrás, que eles, nos atendimentos dos profissionais da estratégia, tinha que ter um número X de atendimentos de pacientes com transtornos mentais, né? O número X de pacientes atendidos dentro da estratégia com problemas mentais, tá? Só que, infelizmente, o Ministério não colocou isso para frente, não realmente bateu o martelo, né, obrigando mesmo, e daí deixou um pouco frouxo, né, e deixou de ser realmente obrigatório, tá? Infelizmente, ok? Outra coisa, pessoal, aqui que vocês têm que entender é esse monitoramento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Vocês vão encontrar em algumas literaturas mais antigas, caso vocês, ou até em documentários sobre o serviço de saúde mental, que antes o nosso sistema era alimentado por pacientes intensivos, semi-intensivos e não intensivos. Nós diferenciávamos os pacientes nessas três categorias no sentido de alimentar o sistema, tá? Então, eu tinha que colocar lá no sistema, no mínimo, o nome de 10 pacientes que estavam em sistema intensivo, 50 pacientes em semi-intensivo e 150 pacientes em não intensivo, certo? Hoje o sistema, ele não mais trabalha dessa maneira, né? Ele trabalha realmente por produção, né? Aquela produção igual, um pouco parecida com a da estratégia, né? Então, consolida-se os atendimentos do psiquiatra, os atendimentos do psicólogo, não diferencia mais os pacientes, agora é por atendimento dos profissionais. Mas nós, ainda, enquanto serviço, ainda dividimos os pacientes em intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Paciente intensivo é aquele que passa todos os dias no CAPS, de segunda a sexta, tá? Manhã e tarde. Então, é aquele paciente que está lá todos os dias com a gente, ok? Esse aí é o paciente de monitoramento intensivo. O paciente com monitoramento semi-intensivo é aquele que vai 2, 3 vezes na semana, tá? Ou então, todas as manhãs, ou todas as tardes, certo? Então, ele não fica mais no CAPS todos os dias, manhã e tarde, tá? Então, geralmente a gente, né, diz os dias para ele ir, que é os dias que tem mais profissionais que ele pode fazer, né, ter um atendimento mais diversificado. E os pacientes com monitoramento não intensivo são aqueles pacientes que vão para consultas, né? Que vão para consultas tanto com o psiquiatra, vão para consultas para o psicólogo, vão para o CAPS uma vez por mês, de 15 em 15 dias, para uma consulta com a enfermagem, vão pegar uma medicação, vão vão fazer uma oficina com a artesã, com a psicopedagoga,
tá certo? Então, veja bem, quem vai para onde, né? Quem vai para que monitoramento? Na verdade, quando o paciente entra no CAPS, nós fazemos uma triagem, tá? Quem faz essa triagem? Os profissionais de nível superior. Então, qualquer um dos profissionais de nível superior fazem essa triagem, tá? Muitas vezes acaba sobrando para nós da enfermagem fazermos essa triagem. Isso vai do regimento do CAPS, tá certo? Então, vocês vão encontrar estabelecimentos, né, de CAPS que quem faz a triagem é o enfermeiro, tá? Mas, na verdade, quem pode fazer a triagem é qualquer profissional de nível superior. O psicólogo, o assistente social, o farmacêutico, pode até fazer uma escala, né? Cada dia um profissional. Aí, o que é que acontece? O profissional que está lá na triagem, então, ele vai escutar a história do paciente, tá? Ele vai direcionar o paciente para que profissional ele vai, tá? Não, você vai para o psicólogo. Você vai ser acompanhado pelo psicólogo, tá? E você vai ficar em sistema semi-intensivo. Você vai vir 2 vezes ao CAPS por semana para que a gente trabalhe com você oficinas, tá? Para que você passe o dia com a gente, para que a gente observe, certo? Então, o profissional que está lá na triagem, ele que vai direcionar o paciente para o profissional e o paciente para o monitoramento, ok? Muitas vezes o paciente chega lá, né, juntamente com seu familiar, porque tem que ir acompanhado, ele não pode ir para a consulta sozinho, tá? A não ser aqueles casos bem leves, realmente, que a pessoa tenha certa independência, tá? Sim, Jaqueline, a gente vai ver a questão da triagem, certo? Mas dentro dos transtornos, é que a gente vai entender esse direcionamento, tá? Porque, na verdade, esse direcionamento, ele vai de como o paciente esteja, tá? O paciente, ele está grave, ele apresenta alucinações, ele está choroso. Aí, dependendo do estado do paciente, a gente direciona ele para o psiquiatra, para o psicólogo, para a enfermagem. Pode ser para 2, 3, para todos os profissionais, tá? Quem vai direcionar isso realmente é o estado que o paciente se encontra, tá? Mas existem esses monitoramentos de intensivo, semi-intensivo e não intensivo, ok? O paciente chega para nós, né? É um paciente primeira vez, certo? Então a gente vai entender o que esse paciente está sentindo hoje, vai entender a história desse paciente, e daí nós vamos direcionar esse paciente para o profissional, tá? A gente vê que muitas vezes o estado desse paciente realmente precisa de uma observação maior, nossa, enquanto CAPS. Então, a gente coloca ele no intensivo, tá? Aí, a gente faz isso na triagem, mas quando o paciente, né, a gente direciona o paciente na triagem, né? Mas quando os profissionais começam a atender esse paciente, né, a observar eles no dia a dia, durante as consultas, aí muitas vezes os profissionais podem mudar esse monitoramento, tá? Então, esse monitoramento não é fixo, não, ok? Ele é mutável, tá? E também não é uma sequência. O paciente tem que entrar no intensivo, depois ele passa para o semi-intensivo, depois ele passa para o não intensivo. Não é assim, certo? É da maneira como a gente observa que esse paciente esteja, certo? Então, por exemplo, eu estou passando por um sofrimento psíquico, tá? Não
sou diagnosticada com transtorno mental. Só estou passando porque eu perdi alguém, então eu estou chorosa, não estou conseguindo todos os dias encarar os dias pela falta dessa pessoa. Então, quem está na triagem vai direcionar, né, essa pessoa para o psicólogo, tá? Pode ser que direcione só para o psicólogo e ele fique como um paciente não intensivo, certo? Porque está vindo só para as consultas psicológicas, tá? Ótimo, Jéssica. Tudo depende da evolução e de como o paciente veio a nós, tá? Como ele está hoje? Então, hoje ele veio em crise, tá? Hoje ele veio agitado, tá? Hoje ele está lá escutando vozes, vendo pessoas, tá? Vendo vultos. Então, a gente encaminha esse paciente para o psiquiatra, para a psicóloga, para a enfermagem e deixa ele em sistema intensivo, ok? E daí nós vamos, né, observando esse paciente, daí ele pode passar para outro sistema, ele pode passar muito tempo no monitoramento, tá certo? O direcionamento vai daí, tá certo, Jaqueline? Tá? Outra coisa, pessoal, às vezes nós entramos com o paciente entrou no sistema semi-intensivo, tá? Então, a gente observa que esse paciente ele está precisando de uma observação maior da equipe. Então, o que é que a gente faz? Leva esse paciente para o sistema intensivo. Ele agora vai passar todos os dias com a gente, para que a gente tenha uma observação maior dele, ok? E assim esse monitoramento ele vai sendo feito, tá certo? Alguns CAPs, pessoal, inclusive o CAPS do ICO, quando vocês forem estagiar, tá? Eles não separam os pacientes em intensivos, semi-intensivos e não intensivos, certo? Mas eles já dão esse monitoramento, os pacientes passam o dia todo com a gente, os pacientes vêm só para consulta, o paciente vem 2, 3 vezes na semana, mas eles não usam esse nome, essa nomenclatura, intensivo, semi-intensivo e não intensivo, certo? Porque isso está no manual do CAPS, é recomendação. Quando nós trabalhávamos antes na alimentação do sistema, essa classificação, então a gente divide isso no papel, tá? Hoje nós dividimos de acordo com cada regimento, né? Então, cada CAPS, ele vai trabalhar com essa nomenclatura ou não, certo, pessoal? Mas vocês têm que saber que existe intensivo, não intensivo e semi-intensivo, pacientes nessa classificação. Deu para entender isso aí? Alguma dúvida? Querem que repitam? Tá, ó, pronto. Então, daí, quer que repita? Tá tranquilo, né? Tá certo. Então, quando surgiram os CAPs, né? O primeiro CAPS, que se chamava NAPS, tá? Surgiu em São Paulo, tá? E o primeiro no Nordeste, olha aí, Wellington, Iguatu sempre à frente, né? Surgiu no Iguatu, certo? Nós temos uma rede bem completa, né? Lá no Iguatu, certo? E, olha aí, certo? Então, nosso primeiro CAPS no Nordeste foi no Iguatu, tá? E ele, pessoal, o CAPS, tá igual Campina Grande, que tá lutando aí para ser a capital da Paraíba, é ótimo. Então, o CAPS, né, ele surgiu aí com as duas portarias, tá? A portaria 224 e a 336, certo? A portaria 224 de 92, tá? Ele cria os CAPs, comunidades de saúde locais e regionais, tá? Locais, porque em cada cidade nós temos o CAPS, tá? E nós podemos estar referenciando para CAPs maiores, tá? Para maiores especialidades,
ok? Como CAPS infantil, CAPS AD, CAPS 3, tá? Vocês vão ver que CAPS 1, ele não é obrigatório ter psiquiatra, ele pode ter um médico com formação em saúde mental, tá? Então, quando esses CAPS 1 tem um médico com formação, ele muitas vezes pode precisar de um psiquiatra, então ele referencia, tá? Para um CAPS que tenha psiquiatra, que é o 2 ou 3, tá? Então, a portaria 224, além de criar os CAPS, ele oferece cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, ok? Como o CAPS 3, que alguns estão se ampliando e já são 24 horas, tá? Eles têm esse aspecto de internação hospitalar, onde o paciente pode ficar alguns dias lá, mas veja, né? A estrutura de um CAPS, ela nunca pode ser, nunca pode ter nada que venha a aparecer um hospital psiquiátrico, né? Quando falou-se das grades aí, não me lembro quem falou, né? Eu me recordo que quando nós abrimos o CAPS aqui em Lavras, né? Era uma casa bem antiga. Aí essas casas antigas, elas têm aqueles janelões, né? São baixas e tem aqueles janelões enormes, tá? E quando, no tempo eu era coordenadora, né, estava adentrando aí na saúde mental, e quando eu vi aquele janelão, eu disse, minha gente, vamos colocar uma grade nesse janelão, né? Quando eu falei isso para o meu supervisor, né, que nos deu a capacitação, ele disse, Clélia, você que está louca, né? Porque como é que você quer botar uma grade no CAPS que lembre um hospital psiquiátrico, né? Aí eu nunca esqueci, né, disso, porque assim, realmente, né? Mas eu sempre fiquei imaginando que aquela janela iria me dar muito trabalho, né? E realmente nós tivemos 3 pacientes que pularam essa janela. Minha gente, ó, uma idosa que ela caminhava naquele passinho lento, lento, lento. De repente, a gente estava lá nessa sala que tem esse janelão, essa idosa veio e, numa rapidez, pulou essa janela, que até hoje eu fico imaginando a cena, né, como ela teve tanta agilidade, certo? E saiu no meio da rua correndo, e daí fomos nós correr atrás dela, tá? Mas ela me deu uns trabalhinhos, essa janela, certo? Então, pessoal, tem que ofertar, né, o atendimento de CAPS e tem que ofertar a questão da internação hospitalar, tá? Seja essa internação dentro do próprio CAPS, como nós temos o tipo de CAPS 3, seja o hospital psiquiátrico mesmo, onde a gente regula, né, o CAPS regula a entrada desse paciente, né, só manda realmente em último caso, tá? E seja dentro do hospital geral que tenha leitos psiquiátricos, certo? Porque existem hospitais gerais que recebem verba para terem leitos psiquiátricos, ou seja, para atenderem os pacientes psiquiátricos e deixar esses pacientes lá internados, certo? Com o problema que ele tiver, né? Seja mental, seja biológico, certo? Existem hospitais que não recebem esse financiamento, tá? Mas como ele é um hospital, ele tem que atender todo tipo de paciente. Só que, sendo um hospital que não recebe e atenda um paciente com transtorno mental, ele tende a fazer os primeiros procedimentos, tentar tirar o paciente em crise e mandar esse paciente para casa, ok? Isso, logicamente, numa cidade que não tenha CAPS, porque se tiver CAPS, esse paciente só vai para lá, para o hospital geral, antes, né, se passar no CAPS, se for o problema mental, né? Se for biológico, ele vai para lá, mas aí o CAPS, ele é
vai já, Jaqueline. Mas aí o CAPS, ele é informado, tá? E os profissionais do CAPS vão lá no hospital, né, ajudar na assistência com esse paciente, tá? Orientar o hospital, ver, conversar com esse paciente, ver realmente essa questão mental. Ô, Jaqueline. Cléria, foi por causa de uma experiência que eu tive no meu estágio de semiologia no hospital aqui em Umari, porque aqui surge muito andarilhos. Acho que é porque pode ser próximo da BR, não sei. Aí teve um caso do andarilho que estava andando sobre sua moto despido. Aí a polícia foi contratada e levou esse andarilho para o hospital geral. Chegando lá, ele meio que se agitou. O diretor do hospital estava me contando, né? Aí falou que ele surtou e tal. Aí ele disse que teve que colocar num quartinho. Lá trancou esse andarilho num quartinho lá no hospital, porque estava pondo de risco os profissionais e pondo de risco os pacientes, né? Porque lá não tem CAPS, né? Não tem CAPS. Aí, quando ele se acalmou, o diretor do hospital falou que ligou para a polícia e pediu para entrar em contato com a família, para ver se tinha alguma família que dava para entrar em contato. E a polícia disse que já vinha, que já ia resolver e não deu certo. Eles não foram. Aí o próprio diretor do hospital, com a enfermeira de plantão, procurou nos documentos dele, que andava com documento, e encontrou o contato de 2 filhos dele. Aí, resumindo, ele era do Piauí e os filhos dele foi buscar, e quando os filhos foram buscar, eles disseram, o andarilho disse que não ia com os filhos porque eles maltratavam ele, né, o pai. Lá no hospital ele tinha tipo um horário de lazer. Ele saía do quartinho dele, ia fumar, que ele era fumante, ia beber água, se alimentar. Aí eu queria saber qual seria a conduta certa, no caso de um Mari que não tem CAPS. Não, na verdade, Jaqueline, a conduta certa ela foi tomada, né? A questão, né, era os filhos, né, levarem ele para o seu estado de origem, né, no caso o Piauí, e lá eles encaminharem, levarem o seu pai, né, o pai deles, para o CAPS, certo? Porque, assim, mesmo o marido tendo CAPS, se não tiver alguém que seja responsável por esse, né, esse andarilho, o CAPS não podia fazer nada por ele, certo? Porque nós somos corresponsáveis, tá? Então, assim, infelizmente, não se podia fazer mais nada por ele, certo? Porque a família, o hospital, né, pela sua sensibilidade, né, pela questão assistencial realmente, tentou entrou em contato com a família, né? A família veio. Então agora a família tem que tomar de conta, certo? Mesmo o marido tendo, né, o CAPS do ICO como referência, mas ele não podia referenciar para lá, porque os responsáveis não iriam com ele, tá? Não iriam com o andarilho, certo? Porque, né, logicamente que eles iam voltar para o Piauí, né, sua cidade, né, lá no seu estado de origem, tá? Então, o procedimento correto foi feito e, infelizmente, o município não pode fazer mais nada por ele, porque não tem um responsável, né? Até porque, né, o município, antes de entrar, né, entrar em contato com os responsáveis, entrou em contato com a justiça, né, e viu que realmente a justiça não fez nada, tá? Então, o máximo que eles podem fazer, ter feito além disso, já que a família não pôde fazer nada, porque o andarilho disse que não ia com eles, porque maltratava, tá? Tivesse entregue à justiça.
mas infelizmente, né, a justiça antes não fez nada e agora ia fazer, tá? Todos os procedimentos aí, a meu ver, foram corretos, certo? E o município realmente não podia fazer mais nada, porque não tinha ninguém que se responsabilizasse por eles. Então, é isso, entregou a família. Aí, né, a família agora que toma de conta. Tá certo, Jaqueline? Deu mais ou menos? Voltando. Ótimo, aí lá, né, a família, se realmente, né, ela maltratar esse andarilho, como ele falou, né, talvez até ele tenha se tornado andarilho realmente pelos maus tratos, fugindo, né, se realmente acontecia, daí ele vai ficar à mercê realmente do sistema, né, lá no Piauí. Tá? Se realmente a família não maltratar, né, for realmente alguma alucinação, ilusão dele, certo? Aí, talvez a família realmente tome de conta e leve para o CAPS, né? Dependendo da cidade, lá tenha um CAPS, né? Mas pelo menos tem um de referência, certo? Mas todo o procedimento aí foi feito, tá? Dentro do Mari. Ok, pessoal? E daí, a portaria 336 de 2002, ela reconhece e amplia o funcionamento e a complexidade dos CAPs como integrantes da rede SUS, tá? Então, a 224, ela oferta o serviço, tá? E ela regula a questão da internação hospitalar, certo? E a portaria 336, ela amplia e trabalha dentro dos CAPs com os princípios do SUS. E daí, pessoal, quem pode ser atendido no CAPS? Tá? Pessoas que apresentam sofrimento psíquico que compromete seus projetos de vida, certo? Então, veja, né, todas as pessoas, elas que têm algum problema mental, tá? E isso esteja atrapalhando no seu dia a dia, elas devem ser atendidos no CAPS, ok? Só que, né, preferencialmente, quem deve ser atendido são pessoas com transtornos mentais severos e ou persistentes, ou incluindo os transtornos relacionados às substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, e também crianças e adolescentes com transtornos mentais, tá? Aí é aquilo que eu falei para vocês, que vocês podem pensar, o Clélio não disse que alguns podem ser na estratégia, mas se todos, né, podem ser atendidos no CAPS. Realmente todos que tenham sofrimento psíquico, seja transtorno ou só sofrimento mesmo, podem ser atendidos no CAPS, certo? Mas veja, o CAPS é a porta reguladora, é a porta de entrada da saúde mental, tá? Então, o paciente que tem um transtorno leve, que está passando por sofrimento psíquico, mas consegue viver, né, bem com o seu dia a dia, certo? Ele tem o seu primeiro atendimento, tem a sua triagem feita no CAPS, mas ele pode ser direcionado para outros serviços, tá? Pode ser direcionado para ser acompanhado pela estratégia, ok? E deixando o CAPS mesmo só para os pacientes que estão em crises, são severos, graves e persistentes, tá? Também pode ser atendidos no CAPS os usuários com longa história de internação psiquiátrica, tá? Então, né, fechou-se o hospital psiquiátrico. Esses pacientes, eles devem ser atendidos no CAPS, devem ser acompanhados no CAPS. Mesmo que eles não fiquem lá, né, diariamente, mas tem que haver esse acompanhamento, tá? Pacientes que nunca foram internados, mas têm crises, mas são pacientes em cárceres privados,
devem ser atendidos no CAPS, tá? E que foram atendidos em outros serviços de saúde, né, ambulatório, hospital dia, consultórios, etc., e que realmente estão precisando do serviço, tá? Em suma, todas as pessoas que sofrem psiquicamente e que são diagnosticadas com transtorno mental devem ser atendidos no CAPS, tá? Só que a rede do município, ela também pode ajudar nesse atendimento no sentido de pacientes com transtornos leves, tá? Deixando o CAPS só para os mais graves. Tranquilo isso aí? Como se faz para ser atendidos nos CAPS? Pessoal, veja bem, né? Como eu falei para vocês, a gente está estudando em cima do manual do CAPS, tá? Quando eu mandar o manual para vocês, vou mandar junto com a aula de hoje, né? Vocês vão ler e vão ver que tudo que está no slide está lá, tá? Então, quem é atendido no CAPS? Os encaminhados por qualquer serviço do município, CRAS, CREAS, outras, né, assistência, o NASF, tá? Pode ser atendido no CAPS. Pode ser por procura espontânea, tá? Então, o paciente não está se sentindo bem mentalmente, vai para o CAPS. A família vê que a pessoa, né, o seu parente, não está bem, leva para o CAPS, tá? E as estratégias de saúde da família. Mas como eu falei para vocês, né, cada CAPS, ele pode criar o seu regimento, tá? Então, por exemplo, o regimento do ICOL, os pacientes para serem atendidos no CAPS, devem passar pelas estratégias de saúde da família, tá? Não é mais por qualquer serviço, não é mais por demanda espontânea, são encaminhados da estratégia para o CAPS, ok? E isso é um regimento do CAPS do ICOL, tá? Talvez o CAPS do Oroz seja demanda espontânea, tá? Isso vai do regimento de cada CAPS. Tranquilo com relação aos encaminhamentos? Então, é aquilo, a rede, né, se organiza para que o serviço trabalhe da melhor forma. Então, talvez no pensamento de não superlotar o CAPS, né, lá no ICO, né, todos devem ser encaminhados pela estratégia de saúde da família. Aí, tanto o médico da estratégia quanto o enfermeiro, eles dão, né, o encaminhamento e o paciente vai lá no CAPS, ou familiar, né, desse paciente, marca o dia da triagem e daí o paciente vai ser atendido, ok? As funções do CAPS. Pessoal, as funções do CAPS, a maior função do CAPS é controlar, organizar a rede de saúde mental, tá certo? Então, todos os pacientes com transtorno mental, tá, eles têm que passar pelo CAPS e serem direcionados para outros serviços, certo? Ou só permanecerem no CAPS, tá? Quem vai organizar isso? O próprio CAPS, certo? Então, funções do CAPS: dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na atenção básica, tá? Que tem PACS e PSF porque é do manual, né? Mas a gente sabe que hoje é estratégia, certo? Aí, o que é isso? Isso aqui é o que a gente chama de matriciamento. O CAPS, ele vai dar um suporte, ele vai orientar as estratégias a atenderem os pacientes com transtorno mental, ok? Isso a gente vai ver bem direitinho lá no matriciamento, tá? Ele regula a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de sua área. Então, o CAPS, ele tem que ter noção, né, do paciente que, né, ele tem que ser informado do paciente que chegou lá no hospital geral no sábado de manhã,
certo? Com problemas mentais, tá? Ele tem que saber que, né, o paciente X, né, que deu entrada lá, a família deu entrada lá no CREAS, mas ele tem problema mental, então ele foi encaminhado para nós, tá? Então, qual foi o delito, qual foi a violência, né, que aconteceu? Foi com o paciente, foi com a família? Então, essa questão assistencial é o CAPS que regula, certo? Realizar e manter a questão do cárcere privado. Tem um cárcere privado lá no sítio X, então o CAPS, ele tem que ter noção daquele cárcere privado e tem que observar esse cárcere privado, tá? Então, por isso, pessoal, que nós temos que trabalhar em rede, tá? Por isso que nós precisamos tanto da estratégia, por isso que nós precisamos tanto dos agentes comunitários de saúde, ok? Porque como é que a gente vai saber que lá no distrito, no sítio X, tem um cárcere privado, né? Se nós estamos na zona urbana, ok? Então, precisa, sim, do elo, né, com o agente de saúde, com a ligação, com a estratégia de saúde da família, tá? Como é que a gente vai saber, né, que o nosso paciente foi violentado ou ele cometeu uma violência com alguém se ninguém contactou o CREAS, tá? Então, o CREAS vem a nós e dá essa informação. Então, para vocês verem que nós precisamos dessa rede para que a gente regule essa saúde mental, tá? Realizar e manter atualizado o cadastro de pacientes que utilizam medicamentos para a saúde mental, certo? Mas na frente a gente vai ver a questão da farmácia, e essa regulação com relação aos medicamentos, pessoal, eles são importantes porque existem pessoas que fazem estoque de medicação, tá? Existem pessoas que não encontram medicação no CAPS, porque outra já veio e fez o estoque, certo? Então, tem que haver um acompanhamento, daí a importância de um farmacêutico dentro do CAPS, para que ele ajude nessa regulação aí, dessa medicação, tá? Organizar a rede de serviços de saúde mental de seu território, tá? Então, quem organiza tudo é o CAPS. O CAPS mandou seu João para o hospital psiquiátrico, tá? Passou 45 dias, seu João voltou para casa, tá? A gente fica, né, pensando, 45 dias, hoje é o dia de seu João voltar para casa, certo? Passou uma semana, nem seu João foi para o CAPS, passou uma semana que seu João chegou, nem seu João foi para o CAPS, nem a família foi, né, dar alguma informação, não temos notícia de seu João. Então, vamos fazer uma busca ativa na casa do seu João, tá? O que é busca ativa? Seria aquela visita domiciliar, tá? Mas no sentido de realmente buscar informação desse paciente porque ele sumiu, tá? Então, a busca ativa, ela é feita para os pacientes que sumiram. Aí usa essa nomenclatura, tá? De busca ativa. É onde a gente vai lá na casa do paciente e tem notícias dele, tá? Então, a gente vai lá na casa do seu João. Oi, dona Maria, como é que seu João tá? Chegou do hospital? Ah, chegou. E porque ninguém foi lá no CAPS nos avisar, levar as contrarreferências, mostra aí a documentação, cadê seu João? E daí a gente vai fazendo o nosso procedimento, né? Continuando a cuidar de seu João, ok? Então, o CAPS, ele é regulador, ele tem que ter essa noção, tá? É função dele, né? Gerenciar os projetos terapêuticos, oferecendo cuidado clínico, eficiente e personalizado, tá? Vamos abrir um parênteses aí para os projetos terapêuticos. Vocês vão ver uma sigla dentro da saúde mental que se chama PTS, Projeto Terapêutico Singular, tá? O que é esse projeto terapêutico? Seria a nossa assistência de enfermagem.
Por exemplo, a gente não descreve a assistência de enfermagem no prontuário do paciente, tá? Então, ali é o projeto terapêutico singular da enfermagem, certo? Só que, pessoal, para o CAPS, ele tem essa noção de se trabalhar realmente em equipe. O serviço, ele só anda se trabalhar em equipe. Então, dentro do manual do CAPS, vocês vão ler que o CAPS, né, ele deve parar de 15 em 15 dias, pelo menos um turno. Todos os profissionais têm que se juntar e fazer o projeto terapêutico singular do paciente que entrou nesses 15 dias, tá? Então, quinzenalmente, é orientação, né, do Ministério, está lá no manual, que o CAPS não faça atendimento externo, ele trabalhe de forma interna, criando esses projetos terapêuticos para os pacientes que deram entrada nesses 15 dias, tá? Só que, pessoal, infelizmente, isso não é feito, certo? Por que não é feito? Devido à rotatividade, não à rotatividade, devido à carga, né, de trabalho dos profissionais, a demanda dos profissionais, tá? Porque, né, vocês sabem que muitas vezes, né, nós funcionários trabalhamos com acordos políticos, tá? Então, tem a carga horária de cada profissional, né, dentro do seu conselho, mas também dentro dos acordos políticos, e daí nós temos um psiquiatra que trabalha um dia e meio, ou 2 dias, nós temos uma psicóloga que trabalha 30 horas, nós temos um assistente que trabalha 20 horas, tá? Então, assim, fica difícil, né, com tanta demanda que nós temos, parar um serviço de 15 em 15 dias, mesmo que seja um turno apenas, né? Mas imagine, um psiquiatra, durante 15 dias, né, ele só trabalha 4, tá? Aí imagine se eu tiro a cada 15 dias um turno desse psiquiatra, então ele vai trabalhar 3 dias e meio. Para uma população de 40 habitantes, onde no CAPS nós temos aí uns 3.000 prontuários, tá? Então vai ficar ruim para o atendimento, né? Vai dificultar aí o andamento, muitas vezes, da agenda, certo? Então, assim, esse projeto terapêutico, devido a toda essa problemática, muitas vezes ele não é feito, tá? Mas a gente orienta, né, enquanto coordenação, né, caso vocês sejam coordenadores desse serviço, que cada profissional faça o seu projeto, né, e coloque no prontuário, certo? Aí, o que é que acontece? Uns fazem, outros não fazem, e daí nós vamos caminhando, mas vamos caminhando atendendo o paciente, fazendo os nossos registros no prontuário, tá? De forma tranquila, certo? Aí, puxo aí para nós da enfermagem. O nosso conselho nos visita, tá? Enquanto enfermeira, recebi várias, né, enfermeira do CAPS, recebi várias visitas do nosso Corém, tá? E daí o nosso Corém, ele pede o projeto terapêutico dos pacientes, certo? E daí, as primeiras visitas, né, eu não tinha, porque eu estava na coordenação e na enfermagem, realmente era tempo ou não, né? Vamos dar as nossas desculpas, brasileiros, né? Mas, né, o Corém, quando ele fazer os seus relatos, relata lá, né, que a enfermagem não fez o projeto terapêutico dos pacientes, tá? Daí eu fui me organizando, né, com relação ao meu tempo e fui começando a fazer o projeto terapêutico dos pacientes que estavam intensivos,
tá? Depois, comecei a fazer dos semi-intensivos, infelizmente, nunca fiz dos não intensivos, tá? Mas dos intensivos e semi, eu acabei fazendo, né? E um dia recebi a visita e, ó, mostrei para o Corém, certo? Mas nós temos que saber que isso faz parte do serviço do CAPS, tá? Fazer todo paciente ter o seu PTS, Projeto Terapêutico Singular, ok? Outra função do CAPS, promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas, tá? Então, temos que trabalhar de forma intersetorial, tá? Nós podemos trabalhar com a educação, tá? Dando palestras, informando como é o atendimento do CAPS, tá? Mostrando para os alunos que o CAPS está aberto, tá? Lá, eu como professor de ensino médio, como vocês sabem, eu encontro, infelizmente, muitos alunos se automutilando, tá? Então, eu fico enlouquecida com isso. Então, eu contacto o CAPS, peço para eles irem fazer lá, né, a psicóloga fazer uma palestra, a enfermagem fazer uma palestra com relação a essa automutilação, né, que é uma coisa que vem crescendo aí dentre os jovens, tá? Eles têm uma raiva, vamos se cortar, tá? Tá, infelizmente, está até virando moda, né? Eu imagino aí nesse tempo de pandemia, onde nós não estamos vendo esse paciente muito triste mesmo, Jaqueline, né, onde nós não estamos vendo fisicamente esses alunos, né, o que está acontecendo com eles, né? Mas a gente tenta, né, fazer esse trabalho. E daí a gente insere os pacientes em outros serviços, né? As festinhas que tem da assistência, a gente insere os pacientes. Carnaval, São João, né? Tá lá com os nossos, estamos lá com os nossos pacientes, né? No esporte, faz um futebol com os nossos pacientes, né? Chegou um circo, uma vez, né? Veio um circo aqui para Lavras, né? Fomos lá na prefeitura, queremos levar os pacientes do CAPS para o circo, né? Lá a gente levou, ficamos num cantinho sozinhos, né, e o resto da comunidade em outro, mas levamos os pacientes para o circo, tá? Temos que interagir, tá? Temos que levar para outros setores, porque o nosso trabalho é ressocialização, tá? Leva para uma praça, leva para uma caminhada, ok? Prestar atendimento em regime de atenção diária à população de sua área de abrangência, tá? Então, nós temos que trabalhar diariamente com o nosso paciente. Por isso que nós temos pacientes em sistema intensivo, semi-intensivo e não intensivo, para que a gente dê essa atenção diária a quem realmente necessita. Ok, pessoal? E daí, para encerrar por hoje, eu quero mostrar para vocês essa imagem, tá? Veja a teia aí, certo? O CAPS, ele trabalha em rede, tá? Então, veja a ligação do CAPS com as estratégias, com os serviços assistenciais, com o hospital geral, com os agentes comunitários de saúde, tá? Nós precisamos dessa intersetorialidade da educação, na praça, na família, nos vizinhos, precisamos disso. Ok, pessoal? Quarta-feira que vem nós nos encontraremos, creio eu que de forma síncrona, tá? E teremos uma aulinha extra também, para que a gente termine aqui a rede de serviços, ok? E daí, na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar nos tipos de CAPS, tá? Na questão da farmácia e ainda na questão da portaria. Ok, pessoal? Por hoje deu para entender tudo, tá tranquilo? Alguma dúvida?